Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um capítulo sobre Greenleaf, uma família disfuncional comum. E o personagem de hoje, o componente da família de hoje, é um tanto complicado de falar sobre ele, porque ele com certeza existe dentro de toda a família. Toda a família tem um tio Mac, um abusador. Bem, meu nome é Fátima Silva, eu sou especializada em inteligência emocional e eu estou te falando aqui sobre sistema familiar. Nós temos uma família. Ninguém nasceu de chocadeira. Você tem um pai, você tem uma mãe. Foi assim que você nasceu. Então, sim, você tem uma família. Você pode não gostar dela. Você pode achar que ela te atrapalha em todos os níveis. Mas você tem uma família. E não existe família perfeita, mas existe sim família que funciona. Então vamos lá para o personagem de hoje, e eu espero conseguir transmitir para você tudo o que eu quero falar sobre esta pessoa. Então vamos lá, computador, colabore comigo, por gentileza. Então vamos lá, estamos falando de Greenleaf, uma família disfuncional comum. Então aqui, ó, tanto que ele tá aqui, olha a postura dele, né? Lá no fundo, né? Excluído da família. Então esse é o tio Mac, mas vamos lá. Nós já falamos sobre a May, que é a autoritária controladora, James, que é o omisso, Grace, a primogênita, a filha mais velha, a salvadora boazinha, Jacob, que é o segundo filho, o mimado e maturo, Carissa, que entrou nessa família muito louca. Interessante no seriado, porque em nenhum momento aparece o pai ou a mãe da Carissa. Por que será? Lá nos últimos vídeos que eu vou fazer sobre isso, eu vou falar um pouquinho mais. Só que aqui a gente abordou a Carissa, o papel dela dentro dessa família, ela sendo a cunhada, ela sendo ali que agrega essa família, mal amada, amargurada. A Charity, que é a carente solitária, a terceira filha. Então, James e May tiveram 4 filhos. Ela é a terceira na ordem. A louca, muito louca, tentando achar o seu lugar na família. A Zora e a Sofia são as adolescentes dessa família. E, por fim, o tio Mac, o tio abusivo sem punição. Toda família tem um Mac. Toda família tem um Mac. Um homem abusivo, nesse caso, ele é pedófilo. Porém, ninguém na família toma uma atitude em relação a ele, pois ele tem o controle financeiro e político da família. É o famoso: se descobrirem que ele é assim, vai arruinar a nossa reputação. Então, toda família tem, primeiro, tem essa questão do sangue, né? Sangue mesmo, né? Esse laço de sangue que nos une. Então tem essa questão assim, que primeira coisa é a negação. Não, ele não é assim. Então, qual que é o contexto aqui em Greenleaf? O tio Mac, ele é muito... O tio Mac, ele é o tio. Então, qual que é o contexto nisso tudo? A Faith, que é a filha mais nova, que é a caçula da família, ele abusa dela. E o primeiro ímpeto dela, ela sem conseguir procurar ajuda, ela perdida, ela pede ajuda para Grace. Então ela conta tudo para Grace. A Grace se revolta, em proteção à irmã caçula, ela vai contra esse tio. E aí ela conta para todo mundo. E aí a família, ninguém acredita nela, né? Porque, como eu falei lá no vídeo, porque que a May sempre resiste a Grace. Então, ela conta, ninguém acredita nela. Aí ela pega a Faith e fala assim: Faith, conta a verdade. Conta para eles aquilo que você me contou. E naquele momento, diante de todo mundo, a Faith não tem coragem e ela nega. Imagina, eu nunca te falei isso. Eu falo muito aqui sobre como os personagens têm agenda oculta. Então, a Grace, ela não chegou a ser abusada de fato pelo tio Mac,
mas ele chegou perto, né? Teve um dia que ela conta que ela fugiu dele. Então, ela foi a primeira que não teve coragem de assumir este abuso. E aí, quando a Faith conta o que aconteceu com ela, ela pega o caso da Faith e se torna isso a causa da vida dela. E aí, muitos anos depois, né, como eu falei no seriado, ele não deixa assim tão claro em termos de anos, mas acredito que uns 20 anos depois, a Faith, ela se suicida. Ela morre. E por isso que a Grace volta para vingar a mãe. Mas, enfim, então toda a família tem essa questão, primeiro, da reputação. Como assim as pessoas vão descobrir que ele abusou da nossa filha? Então, a May, ela não queria admitir. E como ela já tinha raiva da Grace, ela expulsa a Grace, ela chama a Grace de louca e tal, e a Grace sai de casa. Então, por que eu falo que toda família tem um tio Mac? Toda família tem aquela pessoa que todo mundo sabe que é mau, que é mentiroso, que é manipulador, que é mulherengo, ou aquela mulher que é promíscua, que, sabe, que comete os seus atos libidinosos, mas ninguém lida com essa pessoa. Todo mundo faz vista grossa. E geralmente quem faz vista grossa é porque tem o rabo preso com essa pessoa. No caso do tio Mac, ele tem todo o controle financeiro e ele é muito sedutor, né? Então ele controla toda a imagem política da família, tanto que ele tem vários contatos no seriado ali, então ele tem conexão com o prefeito, com o vice, com o vereador, com o deputado, e assim vai. Então ele é um cara que ele cuida muito bem da sua reputação, muito bem, e ele esconde isso, esse vício que ele tem. Ele sempre se apresenta como bonzinho. E é por isso também que a família tem dificuldade de acreditar quando a Grace fala, ainda mais quando a Faith nega. Então, por quê? Porque ele cria muito bem. É muito bem elaborado o que ele faz. Então, o que ele faz? Ele tem lá suas vítimas, só que ele compra as famílias das filhas de quem ele abusa. Ele compra com o quê? Com ingresso na faculdade, com finanças mesmo e tal. Então, assim, olha, se vocês não contarem nada para ninguém, eu te dou isso. Então, ele, o tio Mac, é uma pessoa muito poderosa. Então, por que eu falo que toda família tem? Toda família tem aquela pessoa que é abusiva, só que ela se vende tão bem, que as pessoas ficam assim na dúvida de, mas coitado, vou fazer isso com ele. E aí a tendência das pessoas minimizarem os atos dele, sabe? Tá entendendo o que eu tô falando? Eu espero que sim. Então, o que acontece? O tio Mac, ele construiu uma imagem muito forte. Como eu falei, ele é a pessoa da conexão, dos relacionamentos. E muito poderoso financeiramente. Não que toda a família seja poderosa financeiramente. Mas ele tem uma lábia muito forte. E aí, quando ele abusa de uma menina, que a menina tenta condenar ele, a Grace até acha uma menina nesse perfil, ele chega para a família falando, não, imagina, é que eu sou muito carinhoso, mas olha, se o que eu fiz por amar tanto a sua filha, por querer o melhor para ela, para a gente não ter escândalo, eu vou te dar isso, isso e aquilo. Então, na fala dele, ele nunca admitiu ser culpado, mas na fala dele, ele fala assim, olha, eu sou tão legal que eu ainda, você está querendo me condenar por algo que eu não fiz e eu ainda vou te recompensar financeiramente com isso. E é assim que ele calava a boca das famílias, das vítimas. Então, toda família tem um mentiroso, manipulador, com uma compulsão, né, com uma coisa assim, com essa agenda oculta, só que a família vê, mas não assume. Fica só no superficial de falar, imagina, não. Por que eu falo isso? Certa vez eu soube do seguinte caso. Sabe, quando uma pessoa compra um terreno muito grande, constrói várias casinhas e mora toda a família lá? Cada casinha mora alguém da família? Certa vez descobriram que um determinado senhor, o avô, pegaram isso. Só para você entender por que toda família tem um abusador
e como que funciona esse lance de sangue, esse lance de reputação. Então, chegou lá o senhorzinho, um idoso, tão fofinho. Gente, não tem idade. A pessoa é má. Adolescente, jovem, adulto e idoso também. Então, lá vem o idoso, avô, pegaram ele no ato, ele estava abusando, ele estava molestando uma criança, que não, no caso não era um neto, era o amiguinho do neto. Sabe, quando os vizinhos têm que fazer alguma coisa, fala assim, cuida dele aí para mim rapidinho, que eu vou ali e já volto. Então, deixaram, a vizinha deixou o filho, a filha, no caso, de 8, 9 anos, e este idoso, o vozinho, estava abusando, estava molestando a menina. Pegaram ele no ato. Aí foi aquele escândalo naquela casa, né? Naquele cortiço, né? Que é um casarão dividido em várias casinhas, um terreno com várias casinhas. Pegaram e foi mó muvuca, aí a família quis chamar a polícia e tal. O que a família deste idoso, os filhos, fizeram? Pegaram o pai, o idoso, o abusador, pegaram ele no mesmo dia, já arrumaram as malas dele. No caso, se eu não me engano, eles eram do norte do país, né? Nortista. Pegaram ele, enfiaram o ônibus e mandaram ele embora. Os filhos pegaram o avô abusador, porque, tadinho, ele já tá tão velho. Como que vai mandar ele pra cadeia? Querido, sim, manda pra cadeia, que morra na prisão. Por isso que existe uma lei que nos protege. Então, olha a insanidade. E foi exatamente isso. Eu tô te falando de um caso real, porque aconteceu aqui na minha vizinhança. E eu fiquei sabendo disso. Então, esse senhorzinho, ele fugiu impune, só que ele fugiu com o apoio dos filhos. Fátima, você acha que os filhos deveriam colocar ele na cadeia? Claro. Você ouviu o que eu falei? Ele estava molestando uma criança. Agora me fala, ele devia ter, mais ou menos como me contaram a história, ele deveria ter de 65 a 70 anos. Você acha que essa foi a primeira criança que ele abusou? O tio Mac, a Grace sabe que ele tentou, mas com certeza ele é um abusador desde a adolescência. Desde a adolescência. Pedófilo não vira pedófilo do dia para a noite. Pedófilo não vira pedófilo do dia para a noite. Nenhum pedófilo, assim, eu tô falando pedófilo, mas existe muita pedófila, existe muita mulher que abusa de criança também. Nenhum completa 50 anos de idade, chega, eu tô sem nada para fazer da vida, me interessei por criança. Não. É uma evolução que provavelmente começou lá na adolescência. Já tinha, né, os hormônios aflorando, aí tem a desculpa dos hormônios, e foi crescendo e continuou. Então, a família encobriu esse vozinho, este senhorzinho. Encobriu, porque, não, o que vão achar da nossa família? Então, ele foi para o norte, né, voltou lá para a terra natal dele, e com certeza lá ninguém sabe que ele chegou lá de repente. E provavelmente ele já deve ter voltado, porque essa história tem alguns anos. Mas entende a loucura? Então, em nome do sangue, em nome da reputação, esses filhos preferiram enfiar ele no ônibus e mandar embora. E, de novo, com certeza essa não foi a primeira criança que ele molestou. Não foi. Eu tenho certeza absoluta disso. Que ninguém completa 70 anos, agora eu gosto de criança. Não. Não é. Então, toda a família tem uma pessoa assim, né? Que a pedofilia é algo assim muito violento, que infelizmente é uma realidade que vive nas nossas famílias. Infelizmente, é uma realidade que a gente precisa encarar. Mas pode ser outros tipos de abuso, né? O abuso emocional, o abuso, a agressão. Só que, como eu falei, uma pessoa muito sedutora, é uma pessoa assim, muito encantadora, é uma pessoa que sabe muito bem manipular a situação a seu favor. Né? Por que esse vozinho acabou que enfiaram ele no ônibus e mandaram ele embora?
Porque certamente ele devia ter essa máscara do bonzinho e se fez de vítima de, oh, não, imagina. Ai, não foi bem assim que as coisas aconteceram. Entende? Então, toda família tem esse pessoa abusador. Só que, primeiro, a família tem que ter essa inteligência emocional de impor limites, de falar assim, ok, você é um abusador, mas você vai para a cadeia sim. A gente continua tendo o mesmo sangue, porque a May, o que é chocante? Logo no primeiro episódio, quando a Grace chega em casa, ela cumprimenta todo mundo e ela não cumprimenta o tio Mac. Aí a May, que é a mãe dela, fala com seu tio. Fala com ele. Aí a Grace, oi, ele, oi. Né? Que nenhum dos dois gosta, um não gosta do outro. Então a May, né, fala assim, nossa, você está rejeitando meu irmão que é ótimo, você que não. Né? Só lá na frente, quando realmente cai a ficha, né, do James e da May, que realmente o Mac abusou da Faith, é aí que eles vão se arrepender, né, porque a Faith acabou morrendo como consequência dessa... Ela se tornou muito revoltada, ela começou a ter uma vida promíscua, enfim, foram consequências muito graves. O fato deles não terem dado atenção. Então, tudo isso para falar assim, se você é pai, se você é mãe, toma cuidado. Se o seu filho pequeno não gosta de alguém, se o seu filho pequeno não se sente à vontade com alguém, respeita os limites dele. Não deixe ele com qualquer um. Conheça as pessoas com quem você está deixando o seu filho, a sua filha. E nenhuma criança inventa isso. É algo muito grave. Dê a devida atenção. Se seu filho, se sua filha mudou o comportamento, então como que você sabe se seu filho foi abusado? Se ele está sofrendo abuso, ele muda o comportamento. É uma criança que está sempre com medo, se torna introvertida ou se torna muito violenta. Presta atenção nos exageros, né? Volta a fazer xixi na cama, tudo isso. Então presta atenção ao comportamento, às emoções do seu filho. Como eu falei, a May e o James, eles estavam inundados nas suas próprias agendas ocultas. E eles nem prestaram atenção na Faith, se ela mudou ou não mudou. A Grace que é louca. A Grace que é louca. Se eles tivessem parado tudo e olhado para os filhos e falado assim, calma, por que a Grace está falando isso? Por que a Faith foi falar com a Grace e não falou com a gente? Vamos entender aqui o que está acontecendo. Infelizmente, o comportamento... Por isso que eu falo que é uma família disfuncional comum. Porque, infelizmente, é isso que acontece. Fala, não, essa criança está com frescura. Ah, não, essa criança... Ah, é criança fantasia demais. Ah, não, a Grace que é a rebelde, a ovelha negra da família. Ninguém deu atenção à necessidade da Faith. E causou consequências muito graves. Então, se existe um tio Mac na sua família, tenha coragem. Não de excluir ele do seu sistema, de falar, a partir de hoje você morreu, mas falar assim, querido, você vai pagar pelos seus atos. Sim, você vai para a polícia. A gente tem uma lei. Ai, Fátima, o sistema penitenciário não interessa. Temos uma lei. Temos uma lei. E eu ainda acredito que tem pessoas querendo fazer o bem no nosso país. E essas pessoas vão chegar. Então, faça a sua parte. Denuncie, sim. Presta atenção nos seus filhos, nos seus sobrinhos, né? Eu fico muito tempo com criança, então estou sempre reparando em criança. Presta atenção nas crianças, nos seus sobrinhos, nos seus filhos, nos priminhos pequenos. Talvez eles precisem de ajuda. Precisem que uma pessoa muito corajosa as defenda. E se você conhece alguém nesse perfil abusador, que seja um pedófilo ou não, mas que seja um abusador, um manipulador, né? Tem famílias que tem aquela pessoa que como que chama? Cleptomaníaco, que rouba as coisas, né? Rouba para trocar por droga, não sei o que, nanana. Não, essa pessoa, ela precisa responder pelos atos dela. Então, que esse vídeo te motive. Agora, se você foi vítima de um tio Mac, se você foi vítima
de um abusador ou de uma abusadora. Como eu falei, as mulheres também abusam. Se esse é o seu caso, se você é vítima de abuso sexual, se lá na infância te aconteceu algo, ou pode não ter sido assim algo tão violento, né? Foi, ai, Fátima, foi um beijo estranho, foi um abraço, né? Enfim, são muitos níveis de abuso. Mas se você, de alguma maneira, sentiu que foi abusado na sua infância ou na adolescência, se você passou por isso, vamos conversar sobre isso. Você precisa curar as suas emoções. Você precisa se reconciliar com essa infância, com essa adolescente. Essa criança ferida precisa de amor, precisa de carinho. E eu posso te ajudar com isso. Eu posso te ajudar com isso. Então, se você foi vítima, é tempo hoje de ser curada, de ser curado. Então, se eu puder te ajudar, se você se sentir à vontade de me procurar, me chama, me manda mensagem no direct, clica aqui no link que vai direto para o meu WhatsApp. Me chama, que a gente conversa. E eu, dentro de todas as minhas possibilidades, dos meus limites, eu vou fazer de tudo para te ajudar. Mas eu vou te ajudar a curar as suas emoções, a se reconciliar com essa infância, com essa adolescência, com essa criança ferida que existe dentro de você. Combinado? Existe sim esperança. Eu te garanto. Um beijo e até a próxima.